Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje, né, eu vim falar sobre como tá sendo minha gravidez, né, aos 21 anos. Engravidei com 20, né, e assim, tá meio que sendo um pouco tranquilo, né, um pouco a gravidez. Eu vou contar pra vocês como foi a reação da minha mãe, a reação do meu pai e a reação de amigos, familiares e tal. Então, gente, eu vim contar como foi que tudo aconteceu, né? No acontecido dessa gravidez. Mas eu vou explicar tudinho. A reação da minha mãe, tipo, ela disse que já sabia, né? Mas no caso eu não sabia. Sim, no meu caso eu não sabia. A mãe disse que já sabia que isso ia acontecer. Mas, tipo, tá sendo assim, né? Mas eu vou contar do começo como foi a história pra vocês, tá bom? Bom, gente, foi assim. Eu tava trabalhando, né? No mercado, bem aqui perto de casa, comecei a trabalhar. Conheci um cara. Ele trabalhava lá, junto comigo. Só que ele trabalhava fazendo as coisas dele e eu trabalhava no caixa, né? De tudo como aconteceu. Aí, só sei, minha gente, que a colega, minha colega de trabalho, ela acabou dizendo pra ele, assim, começar a conversar com ele, perguntou se ele namorava, ele disse que não, né? E ela foi lá e comentou dizendo que eu tava começando a gostar dele, sendo tipo que eu não tava gostando de ninguém, né, por enquanto. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de um ficante, né, meu. E esse meu ex-ficante, ele começou a namorar, mas também não me avisou, né? Enfim, fiquei bastante magoada, bastante triste por isso, né? Aí de tudo que aconteceu. Beleza. Depois daí eu conheci ele, né? Eu tinha ido pro cinema, a gente começou a conversar bem direitinho. Depois ele começou a se interessar por mim. Depois eu achava ele bonito. Não tava começando a gostar dele assim, né? Depois daí em diante, ela disse pra ele que eu tava começando a gostar dele, sendo que eu não tava. Depois ela foi botando história na cabeça dele, né? Dizendo assim, essas coisas. Beleza. Depois eu comecei a me interessar, depois a gente começar a conversar. Depois a gente começou a se seguir no Insta, né? Que a gente não tava se seguindo, mas a gente só se falava assim de vez em quando, porque ele ia comprar coisa lá, né? Na bodega e tal, tudo mais. Aí eu só sei, minha gente, que teve uma vez que eu fui pra casa dele, né? Eu comecei a conversar, a gente ficou lá conversando até umas horas, a gente ficou contando da nossa vida, da nossa história passada. E depois de uns dias pra cá, a gente começou a ficar falando, né, sobre as nossas vidas passadas, de como era antes. E depois daí em diante, quando foi no segundo dia que eu tinha ido pra casa deles, sei que acabou rolando. No primeiro dia não rolou nada. A gente só conversou mesmo e tal, se conhecemos. Mas não se conhece totalmente assim, né? Mas se conhece o básico que dá pra se conhecer. Aí só sei que no segundo dia acabou rolando. Não queria que tivesse acontecido isso, né? Não estava muito preparada no momento. Porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento, como eu tinha falado pra vocês agora no começo do vídeo aí. E eu tava assim, né? Me sentindo muito bem. Depois eu sei que acabou rolando, acabou acontecendo e tal, tudo mais. Depois daí, quando foi a partir de diante, do que tava rolando, assim, essas coisas assim, que eu ia dormir na casa dele, só sei que era pra minha menstruação vir, né? E tipo, eu tinha o celular, só que o celular acabou queimando, então não tinha como eu mais ver como é que tava a minha menstruação e quando é que ia vir. Eu só sei que a minha menstruação atrasou, né? De vez em quando ela ficava desregulada, disso eu já sabia. Só que ela tava atrasada, né? E eu te explico, eu falei assim, não, vai vir. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Beleza. E não vinha, tipo, e eu ficava assim, né? Botando mods e tal, tudo mais, e não vinha. Aí eu ficava preocupada, né, comigo mesmo. Aí quando chegou julho,
não veio também. Tipo, eu ficava assim, meio assim, meu Deus, será? E eu ficava se percebendo. Eu não sabia que eu estava. No mês de julho, eu acho que eu já tava com um mês. Em julho, no caso que eu já ia fazer 2 meses, né? No caso que eu faz 2 meses no dia 21. Então eu já ia fazer 2 meses, no caso. Quando foi dia 22, quando foi no dia 22, eu acabei descobrindo, né? Eu comprei um teste, fui na farmácia, eu tinha ido dormir na casa dele, minha mãe tinha ido trabalhar, só que ele não vem aqui em casa. Minha mãe acabou indo trabalhar, eu tinha ido pra casa dele e tal, tudo mais. E eu falei assim, eu vou comprar um teste, certo? Porque a minha menstruação não veio. E eu tinha falado pra ele, e ele, tipo, meio ficou assim, né? Cabisbaixo. E eu também fiquei assim, meio que com vergonha. Aí eu acabei comprando o teste, e tá aqui o teste, né? Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Cadê? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ai, cadê? Tá os 2 pontinhos, ó. Tá vendo? Aí, só sei que não foi esse teste realmente que eu tinha feito primeiro, foi o outro, mas eu acabei perdendo, então eu fiz outro tendo esse teste aqui, então. Aí, só sei que foi no dia 23, não, no dia 24 eu fiz o teste, eu tinha comprado no dia 22, quando foi no dia 24 eu fiz o teste. De manhã cedo, eu tinha dormido na casa dele, acordei de manhã, e aí eu falei assim, na minha intuição, não, vai dar negativo. Aí eu na minha cabeça, vai dar negativo, vai dar negativo. Quando eu fui no banheiro, fui lá, né, fiz xixi, minha necessidade e tal. Quando eu fui fazer o teste, 2 pontos, minha gente, eu fiquei assim, passada, eu fiquei em choque na hora. Eu não sabia se eu gritava, eu não sabia se eu gelava ali na hora, eu não sabia se eu ficava com vergonha, eu não sabia se eu jogava o teste fora. Tipo, eu fiquei assim, meu Deus, não acredito, eu fiquei me tremendo, né, na hora. E eu não sabia de quantos meses estava um dia. Pra poder a menstruação atrasar, no caso, já tava mais ou menos com 2 meses, então. Então, no caso, eu vim descobrir que eu estava grávida com 2 meses já. Quando foi realmente em agosto, que eu fui lá no posto, pra poder marcar um pré-natal pra mim, né? Pra eu poder ver. Só que tinha que dar o exame de sangue, né, lá pra mulher. E eu não tinha, então eu resolvi fazer o teste de sangue lá pra saber se realmente, porque o teste não ia coisar, né? Beleza? Aí eu fiz o teste, depois quando passou alguns dias, a mulher disse que era até mais ou menos 8 dias. Quando foi no 5º dia úteis, eu fui lá, aí eu confirmei com ela que tava sentindo umas dores e tal. Aí eu fui lá e confirmar que eu realmente estava, né? E que tava muito forte. E também o outro teste positivo também deu muito forte. Esse aqui também, né? Eu fiquei, tipo, passada comigo mesma, né? Fiquei, meu Deus, Senhor, aí eu fiquei assim, meu Deus, Senhor, o que é que eu faço na minha vida? Como é que eu vou criar uma criança? Tipo, eu praticamente, como é que eu vou explicar pra vocês? Uma criança cuidando de outra criança, gente, mas no caso eu não sou criança mais, né? Então, eu tenho, engravidei com 20, eu já tenho 21, fiz 21 agora sexta passada, né? E tá sendo difícil pra mim, né? Essa gravidez e tal. Depois de um tempo eu falei pra minha mãe, eu disse pra ela pelo celular, né? E ela brigou comigo e tal, disse. Eu não tava preparada pra falar pra ninguém agora, porque eu realmente ia no posto pra saber de quantos meses realmente estava, né? Porque eu não podia confirmar uma gravidez assim, sem saber realmente de quantos meses estava. Depois daí, quando chegou em agosto, o dia do pré-natal, eu já descobri que eu já estava com 3 meses,
né, de gravidez. E, tipo, eu fiquei assim, né, passada comigo mesma. Depois marcaram a ultrassom transvaginal, né, porque a mulher pediu pra fazer, pra saber realmente de quantos meses estava. E quando realmente fui ver, eu já estava com os 3 meses de gravidez mesmo. E eu falei pro meu pai, né? Minha avó, assim, que é mãe do meu pai, não sabe ainda. E a minha avó, que é mãe da minha mãe, como ela já faleceu, queria muito contar pra ela. Então não tem como, mas Deus sempre tá cuidando dela. E Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de mim lá de cima e ela também. E eu queria muito que ela soubesse também, né? Aí depois daí em diante, eu só sei que eu contei com a minha mãe, né? Pra eu postar no Insta que eu realmente estava. E eu fiquei feliz, entendeu? E vai vir uma menina. Eu esperava por um menino, mas vai vir uma meninazinha, né? O nome dela é Maria Liz. E tá sendo muito difícil. E, os enjoos, gente. Os enjoos, assim, aparecem diariamente. Mas realmente no primeiro mês e no segundo mês, 2 meses, com 3 meses, não apareceram assim, mais ou menos, os enjoos. Vieram aparecer assim, com 3 meses, mas com 10 semanas. 10 semanas e alguns dias que vieram aparecer os enjoos. E no caso eu já tava com 10 semanas e hoje eu estou com 17 semanas e 5 dias, né? Com 4 meses já. Então tá sendo muito difícil. Os enjoos até que tá melhorando cada vez mais. Mas de vez em quando aparece assim os enjoos. Tô tomando todos os remédios bem direitinho, vitamina e tal, tudo mais. E tá sendo muito difícil, né? Mas eu sei que eu sempre fiquei pensando na minha cabeça, não, eu vou abortar. Eu vou abortar, né? E eu fazia chá, tipo chá de boldo pra poder abortar. Só que quando eu fazia, eu deixava na panela e não tomava. E sempre Deus me ajudava nessas horas pra poder eu não tomar chá de boldo ou pra poder abortar. Até porque praticamente eu estaria pecando comigo mesma e estaria pecando pra Deus, entendeu? Se Deus me deu essa criança, foi por algum motivo, né? Por eu amadurecer mais, crescer mais e evoluir mais nas coisas. Ter mais responsabilidade comigo mesma. E eu tô tendo um pouco de responsabilidade. Quem me pergunta se eu tô com o pai da criança, sim, eu estou com ele. Eu vou alugar uma casa, né? Vai morar eu e o bebê. O pai da criança não vai morar comigo, mas ele sempre vai ficar indo ver a criança também, né? Dormir, até assim no caso, dormir lá pra poder ele ver. Vou gravar tudinho pra vocês, de enxoval, de parto pra vocês. Vou gravar tudo, entendeu? E seja o que Deus quiser, Deus vai me dar força pra tudo isso. Então, tá sendo pra mim, tá sendo muito difícil, né? Um pouco. Até porque tem que comprar um monte de coisas e tal. Mas eu vou comprar enxovais e eu já comprei algumas pecinhas de roupa, mas já vou gravar pra vocês enxovais e tal, de tudo que eu comprar, ganhar, essas coisas assim. Vocês vão gostar, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal, vai deixando logo seu like, ativar o sininho para não perder nenhum tipo de notificação de vídeo. E é isso, né, minha gente? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.